da ETV Biopsique, hoje nós receberemos como convidado o professor Alterives Maciel Júnior. Alterives é filósofo, doutor em teoria psicanalítica, professor da PUC do Rio de Janeiro e também professor do doutorado e mestrado em teoria psicanalítica da Universidade Veiga de Almeida, também do Rio de Janeiro. Ele vai nos contar um pouco do seu percurso e do seu pensamento original a partir das reflexões e das inter-relações que ele faz entre pensadores contemporâneos e daqueles que ele considera como pensadores da resistência. Dentre eles, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, mas também Nietzsche e um pensador que foi um pouco esquecido na contemporaneidade, que é Henri Bergson, pensador do qual ele retirou algumas reflexões para o seu novo livro, O Todo Aberto, livro sobre o pensamento de Henri Bergson, lançado muito recentemente, e sobre o qual ele vai nos falar um pouco. Como de hábito, sem mais delongas, passemos a palavra ao professor Alterives Maciel. Alterives, é um prazer recebê-lo na ETV Biopsique. Eu acompanho o seu trabalho já há bastante tempo, há pelo menos 20 anos, né? Então nós sabemos que você é um filósofo que também se interessou e se interessa bastante atualmente, trabalha sobre isso com a psicanálise. Você também faz uma articulação entre autores que para muitos são vistos como autores bastante diversos, né? Você se interessa, por exemplo, escreveu recentemente um livro sobre Henri Bergson, nós vamos voltar sobre isso logo mais. Mas eu sei que há muito tempo você trabalha com Nietzsche, com Gilles Deleuze e Félix Guattari, sobretudo, no caso de Félix Guattari, nas relações na crítica à psicanálise a partir do antiédipo. Foucault, né, que é um autor-chave no seu trabalho, e mais recentemente, como dizemos, então, com a psicanálise. Como é que foi feita essa articulação, né, nessa sua história? Como você articula autores tão diversos, já que, por exemplo, você parte de uma contemporaneidade radical, como um autor como Gilles Deleuze, e vai lá atrás, no século XIX, buscar, no século XIX, mas início do século XX, mas para muitos considerado um autor do século XIX, que é Henri Bergson, né? Nós sabemos que o próprio Gilles Deleuze recupera um pouco esse autor para a filosofia francesa, mas que é para muitos um autor ainda bastante datado, com um elemento do século XIX, que faz relações de conceitos que estão no limite do espiritualismo, e fazendo relações entre a biologia e o espiritual, na sua relação, na relação do homem com o tempo, como é o Henri Bergson. Como é que você faz essa articulação na sua obra, no seu trabalho? Bom, vamos começar tentando uma explicação geral da minha posição como professor e como pensador do contemporâneo, porque a mim me parece plausível tentar esse vínculo. Na verdade, eu me interesso pela filosofia na medida em que ela pode me auxiliar a pensar questões do contemporâneo, questões que sejam urgentes para todo e qualquer professor. A psicanálise veio depois, houve de fato um certo litígio no momento em que eu abordei a psicanálise, porque alguns autores com os quais eu vinha trabalhando fizeram, vez ou outra, uma crítica à psicanálise. Crítica essa que deliberadamente não é prioritária no meu ensino, porque eu vejo a possibilidade de usar a psicanálise também como aliada dentro desse meu empreendimento. Então, os autores ficam numa interlocução. Numa interlocução, perfeito. O que me interessa prioritariamente pensar a condição do sujeito no mundo contemporâneo, principalmente em um momento onde todos os dispositivos de poder são construídos com o propósito de eliminar o sujeito. Buscar a posição do sujeito contemporâneo sem recorrer à fantasia de um sujeito a priori e universal. Como é possível a produção de um sujeito no mundo contemporâneo que não seja solapada pelos dispositivos de poder, que são dispositivos normativos
e que estão vigorando através de um discurso supostamente científico. Chama a atenção que no seu trabalho você aborda autores que fazem, de certa forma, essa crítica, que dão lugar ao sujeito, mas também com algumas contradições entre si, né? Eu fico pensando, por exemplo, sobre Freud, a psicanálise como baseada no Édipo, e um autor que, de certa forma, faz uma crítica radical ao próprio Édipo, como é o caso de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Essa interlocução é feita para sair alguma coisa? Existe uma espécie de uma dialética em que alguma síntese é proposta ou não? Não é esse o seu percurso? Não é esse o meu percurso. A crítica que o Deleuze fez ao Édipo é uma crítica onde ali havia, da parte do Deleuze, um interesse em apresentar uma teoria do inconsciente, que os dois autores chamaram de inconsciente maquínico. Eles não negam a existência do Édipo, entretanto, eles questionam a identidade Édipo-desejo, para poder pensar processos desejantes que não estejam subordinados à lógica divinizante. Essa é a ideia central do Anti-Édipo, que foi divulgado no início da década de 70. O percurso que eu adotei não foi propriamente esse, porque eu fui estudar psicanálise. Não havia da minha parte o mesmo interesse que houve da parte do Félix Guattari. Eu queria tratar a psicanálise pensando a psicanálise numa perspectiva, tá certo? Outra que não estivesse totalmente centrada no antiético do Deleuze e do Guattari. Agora, a tua pergunta é importante. Havendo essa crítica no caminho, é possível de alguma maneira uma conciliação? Eu creio que não. Nem vejo essa como sendo a intenção do meu trabalho. Não me interessa estabelecer uma conciliação no sentido de tirar daí um consenso universal, como se todos esses pensamentos fossem pensamentos semelhantes, como se todos esses pensamentos marchassem na mesma direção. O que eu busco, esta é talvez a singularidade do meu trabalho, é a potência singular de cada um destes pensamentos. Porque todo o meu trabalho filosófico de sala de aula é mostrar que a impossibilidade de um pensamento único e totalizante para que a gente possa ter uma visão mais clara e contundente do pluralismo que existe no contemporâneo. Nietzsche entraria como um instrumento nessa... Vamos lá. Aí é nesse aspecto que Nietzsche é um grande precursor, porque ele é um pensador pluralista. É nesse aspecto que o Freud pode ser utilizado também e posto ao lado de Nietzsche, porque há em Freud uma teoria da pulsão que converge com aquilo que Nietzsche chama de vontade de potência. É nesse aspecto que o Lacan me interessa na medida em que ele aborda a questão do real, e ao fazer esta abordagem ele promove um furo no saber e uma descentralização na ideia de sujeito. Ou seja, autores com posicionamentos diversos, mas que estão de alguma maneira lançando alguma luz sobre o contemporâneo. Um contemporâneo que tende a se tornar difuso e obscuro para muita gente. E que chama a atenção que são todos eles autores que, de certa forma, saem das narrativas tradicionais, né, demonstrando que existem outras narrativas possíveis para a composição de uma realidade. E o sujeito nela. Daí eu depreendo 4 questões que são fundamentais para mim. Primeira questão, o desejo. Óbvio. Como nós podemos pensar o desejo sem normatizá-lo ou sem, tá certo, suprimi-lo dentro de uma perspectiva normatizante, como acontece, por exemplo, no caso das psiquiatrias que usam abusivamente do neurofármaco. O que seria fazer uma filosofia pró-desejo, né, onde a singularidade daquela subjetividade pudesse ser, olha só, devidamente avaliada, né, e preservada de toda e qualquer tentativa normativa de querer suprimir a subjetividade. Isso é um assunto que me interessa e que eu vou buscando através desses autores. Esse é um assunto que nos interessa bastante também daqueles que nos acompanham na ETV Biopsique, porque nós temos um canal que é voltado para a área do psiquismo, das diversas abordagens do psiquismo. E eu, como psiquiatra, sempre me incomodou, de certa forma,
o desaparecimento, o apagamento do sujeito dentro da psiquiatria, né? A psiquiatria existe dentro dela uma certa tradição, tradições diversas que, de certa forma, dialogavam a importância que a psicanálise já teve na psiquiatria até os anos, sobretudo dos anos 70, a filosofia, sobretudo baseada na fenomenologia de Jaspers, que eram saberes que pressupunham a existência de um sujeito, né? Seja ele de que forma, eram saberes, inclusive, de certa maneira, antagônicos, mas que pressupunham a existência do sujeito. A psiquiatria contemporânea, sobretudo com a psiquiatria dos DSM, ela, de certa forma, ela se transformou numa psiquiatria da catalogação generalizada de sinais e sintomas, onde o sujeito desapareceu. Existe uma interpretação, uma observação para catalogar, para identificar sinais e sintomas e propor intervenções. Nessa psiquiatria, o sujeito desapareceu. E existem movimentos dentro da psiquiatria contemporânea que tentam fazer essa recuperação do sujeito, né? Trazer de volta a ideia de que existe um sujeito que sofre e um sujeito que tem algo a dizer. Essa reaproximação, ela depende de algum substrato teórico que a fundamente. E me parece que esses autores são de fundamental importância para repensar a existência do sujeito dentro do universo do psiquismo. O que você pensa sobre isso? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa que vem a reboque do que eu estava falando ainda há pouco. Quando eu disse a você que eu me interesso pelo problema do desejo, eu me interesso pela questão da subjetividade. De fato, esse interesse é meu e eu desenvolvo nas pesquisas interdisciplinares que eu venho fazendo, tanto na área de psicanálise quanto na área de filosofia. O problema da subjetividade e do sujeito são colocados no cenário contemporâneo, tá certo? De uma maneira diferenciada da maneira como a filosofia do sujeito o apresentava no século XIX ou século XVIII. Não é um sujeito da consciência, é um sujeito descentrado. Desde Freud e o próprio Nietzsche, não existe o sujeito da consciência, é um sujeito descentrado, tá certo? Esse sujeito descentrado não é um sujeito unitário, ele é dividido. Existe, evidentemente, um desejo para esse sujeito, existe, evidentemente, um inconsciente que tem que ser tematizado. Agora, aí surge o século XX dizendo, para alguns, a palavra sujeito não é totalmente adequada, é preciso falar de agenciamentos, é preciso falar de um coletivo, para outros é preciso reinserir o sujeito dentro de uma nova proposta, como é, por exemplo, a proposta do Jacques Lacan. Pensar um sujeito dividido, pensar um sujeito barrado, pensar um sujeito, tá certo, do desejo, trabalhando esse sujeito do desejo como sendo efeito de formação do inconsciente. Um sujeito, como Lacan diz com muita precisão, pontual e evanescente. O que eu quero com essa diversidade, tanto num caso quanto no outro, eu não estou querendo comparar teses para dizer que uma é mais verdadeira ou menos verdadeira do que a outra. Eu estou tomando todas essas teses em bloco como discursos de resistência a um outro tipo de discurso que quer suprimir a subjetividade para reduzir o ser humano, tá certo, a um instrumento de um certo cuidado médico. O discurso do triunfo do tecnicismo. Do tecnicismo. A técnica como... É isso. E é aí que eu tento uma centralização do meu trabalho, ou seja, eu estou usando essas práticas como práticas de resistência a um discurso tecnicista, tá, que se autoriza a partir de uma saúde normativa, mas elimina os impasses do indivíduo, impasses esses que atestam a presença de uma subjetividade. É disso. Me chama a atenção que, como instrumentos nessa procura, fica muito clara, vamos chamar assim, a utilidade do pensamento de Jacques Lacan, de Freud, de Nietzsche, ou de Foucault e Deleuze e Guattari. No entanto, onde entra, nesse seu interesse, qual a importância do pensamento de Henri Bergson
nessa sua procura? Deixa eu organizar toda a minha argumentação. Olha só, antes de tudo, falarei de Bergson daqui a 5 minutos. Antes de tudo, eu devo te explicar que eu me interesso por um conceito Foucaultiano que é a chave de toda a minha tentativa contemporânea. Eu me interesso pelo conceito Foucaultiano de resistência. E penso, tal como Foucault, a resistência de uma forma afirmativa. Porque Foucault diz que resistir não é sinônimo de reagir. Dentro da lógica que ele constrói no sistema dele, toda vez que você reage, você está, de alguma forma, dando resposta a uma ação que vem de fora. Isso vem de Nietzsche? Isso vem de Nietzsche. E se você está dando resposta a uma ação que vem de fora, ação e reação para Foucault é a lógica que pode ser implementada com rigor naquilo que o Foucault chama de relações de forças e que no método dele vai equivaler àquilo que ele chama de relações de poder. Então, toda vez que você reage, você está reagindo ao poder de um outro e entrando numa determinada estratégia funcional onde você é afetado e afeta. Onde você ratifica o poder do outro. Onde você ratifica o poder do outro. Quando Foucault diz que resistir não é sinônimo de reagir, resistir é resistir ao poder, ao invés de reagir ao poder. Isso, dentro da metodologia do Michel Foucault, ganha uma conotação positiva, porque resistir é a atividade de um desejo que se insurge contra um poder normativo. Quer dizer, estamos pensando em bloco várias possibilidades de resistência no mundo contemporâneo. Enquanto que reagir pressupõe passividade. Né? Isso aí. Estamos pensando em bloco várias possibilidades de resistência no mundo contemporâneo. Nesse aspecto, como eu leio a psicanálise como uma prática de resistência. Uma prática de resistência que dá voz ao sujeito, que trata o outro sujeito, ao invés de reduzir o ser vivo a um conjunto de transtornos. Nesse aspecto, como é que eu leio as filosofias contemporâneas pós-estruturalistas inspirado em Foucault, como práticas de resistência. Práticas de resistência que apostam no desejo, ao invés de transformar o ser humano num instrumento de uso de um outro ser humano. Nesse aspecto, como é que eu leio Deleuze como uma prática de resistência e como é que eu leio Foucault como uma prática de resistência? A tua pergunta é, Bergson pode ser lido também dentro dessa perspectiva? Eu vou dizer, pode não, é. Fazer tempo é resistir à compulsividade no momento atual. Porque nós vivemos num mundo da iniciativa, onde o contemporâneo exige de nós que a gente haja a qualquer preço, tá certo? No menor tempo possível. Que vivamos com passagem ao ato. Passagem ao ato, e que esse intervalo de indeterminação que caracteriza a subjetividade como duração seja reduzido ao mínimo, para que o indivíduo viva na sociedade dando as respostas que o espetáculo social exige que ele dê. A duração em Bergson seria, então, uma forma de não reação, mas uma forma de resistência para a ação. Porque Bergson pensa a subjetividade como um intervalo de determinação situada entre a percepção e a ação. Toda vez que você percebe e age, seu intervalo diminui. Mas toda vez que você percebe e resiste, você amplifica o intervalo. E a possibilidade de colocar pensamento entre a intenção e ato. A possibilidade de colocar pensamento entre intenção e ato, consequentemente, a possibilidade de escolher, a possibilidade de selecionar de uma maneira mais adequada a ação que você deve promover no mundo, num momento adequado à sua própria decisão. A resistência a todo condicionamento, na verdade. A resistência é resistência ao condicionamento de uma certa ciência, tá? Que confere primado à ação. É assim que eu tento realocar Bergson no contemporâneo, colocando Bergson como um pensador da resistência ao lado de outros pensadores. Agora, uma última observação feita a partir da tua pergunta.
Existiria nessa minha perspectiva uma única forma de resistir? Eu vou dizer não. Há práticas de resistência no plural. O procedimento clínico pode ser uma prática de resistência. A arte deve ser vista como uma prática de resistência. A filosofia deve ser vista como uma prática de resistência. Você trabalha, então, esses diversos autores como autores que fundamentam essa prática de resistência. Isso. Ou seja, apesar das diversas contradições, eu penso, por exemplo, no Foucault e o próprio Deleuze nas suas críticas à psicanálise, existem contradições entre essas diversas práticas, mas são todas elas, de certa forma, práticas de resistência. E o que você pretende não é fazer uma síntese entre elas, não, mas é revelar o que há de resistente em cada uma. Isso. E ainda aí a inspiração Foucaultiana. Ao invés de fazer uma ética universal de uma sociedade de irmãos, que unifique, poder pensar estratégias éticas no plural. Multifacetadas. Procurando saber como é possível se insurgir contra todo e qualquer discurso normativo que possa surgir, né, com a ambição de querer dominar o ser humano e transformar a sociedade numa espécie de admirável mundo novo. É isso. A ideia é essa. Onde houver desejo, há resistência, e esse desejo não pode ser fagocitado por dispositivos neurofármacos. A mim me parece plausível situar, a partir dessa perspectiva, filosofia e psicanálise uma ao lado da outra. Sem negligenciar, evidentemente, não é isso que eu estou propondo, as diferenças que existem entre elas. Parece que a minha busca é muito mais uma busca de uma linhagem de pensamento que facilite a aquisição de vários pensamentos que te dê uma mobilidade maior. Para que você também não fique petrificado em uma espécie de oposição, correndo o risco de, nessa oposição, você também construir uma espécie de poder, né, para poder lutar contra um outro poder. Você, muito recentemente, publicou esse livro, que é O Todo Aberto, Duração e Subjetividade, em Henri Bergson. Isso. Nesse livro, esses outros autores estão em movimento, em diálogo com o Bergson, ou é um livro especificamente sobre a filosofia de Bergson? Esse é um livro especificamente sobre a filosofia de Bergson, movido pela tentativa de realocá-lo no mundo contemporâneo. Porque você tem toda a razão, ele foi um pouco esquecido, taxado de espiritualista, e justamente Bergson é um filósofo do tempo que traz uma tese de extremada atualidade para mim. Ele diz: tempo é criação. Num mundo onde nós falamos de falta ou perda de tempo. Ele diz que a experiência do tempo não é a representação que nós fazemos dele. A experiência do tempo é a experiência do novo. E não é necessariamente a experiência do tempo físico, do tempo da vida. Isso, é isso aí. Não é necessariamente a experiência do tempo físico. Você só tem a experiência da mudança quando você introduz a mudança a partir de um ato criador seu. Essa é a tese central dele. Nessa tese central, nós poderíamos, de certa maneira, aproximar um pouco o pensamento de dois filósofos tão díspares, tão diferentes, quanto Bergson e Nietzsche, quando o ato fundador, o ato criador, de certa forma também é central na filosofia de Nietzsche. Há uma correlação entre esses dois atos? Eu trabalho, por exemplo, a vontade de potência de Nietzsche, né, como um conceito vizinho ao conceito de impulso vital de Bergson. Elan Vital. Bergson pensa a vida como criação. Ele diz com muita clareza, num célebre livro que virou Prêmio Nobel, A Evolução Criadora, que vida é Elan Vital e que a finalidade da vida é criar o novo. É que nós, quando pensamos a evolução, nós pensamos a evolução só a partir das coisas que foram criadas. Nós perdemos o ímpeto evolutivo para poder avaliar tão somente as consequências.
E aí pensamos a evolução como sendo uma evolução que ocorre a partir, olha só, da tentativa da vida se adaptar ao meio, tal como acontece, por exemplo, na origem das espécies de Darwin. O Bergson não chega a discordar de Darwin, mas ele diz assim, a adaptação é consequência de uma criação primeira. O que a vida quer é criar novos meios para seguir criando. Não existiria aí uma idealização do próprio conceito de vida, ou seja, nesse caso aí uma transcendência de que existiria algo que se chama vida e que busca de uma forma semiconsciente a sua continuidade? Alguns leitores leem assim, e houve até no bergsonismo noções que talvez permitisse uma interpretação feita dentro dessa perspectiva. Não é a minha. Bergson é um filósofo do tempo, e quando ele está falando de impulso vital, elan vital, ele está falando de uma força que caracteriza o vivente. Força esta, tá, que é imanente à própria vitalidade do indivíduo. Relacionado, de certa forma, fazer uma correlação com as pulsões em Freud. Em Freud, exatamente. O impulso vital, embora haja em Bergson uma conotação metafísica, porque é inegável a existência dessa metafísica, não chega a se coadunar, para mim, como uma transcendência religiosa, como aqueles que querem acusá-lo de espiritualista, querem fazer com que a gente pense que há. Tá certo, né? Isso é possível, sim. Como foi possível Hitler fazer também uma leitura nazista de Nietzsche. Vontade de poder, ele usou aquilo. Quando, na verdade, o nazismo é uma antítese do que... Isso, e uma apropriação. Da proposta, não da proposta, mas do pensamento de Nietzsche, né? Já que seria uma forma de reatividade, na verdade, de ressentimento. De ressentimento. Idem Bergson. É possível você se aproximar de certas palavras para dar a elas um sentido transcendente. Eu não vejo isso. Eu leio o Bergson como um pensador do tempo, eu leio o Bergson como um pensador da vida, e vida e tempo são duas noções articuladas no pensamento dele. De criação. É isso. Voltando um pouquinho para Nietzsche, e nós fizemos esse paralelo entre esses dois pensadores, e você falava sobre a importância da criação. É muito interessante porque muitos, quando pensam em Nietzsche, pensam numa filosofia da destruição, até por conta da metáfora do martelo, né? De uma filosofia que é feita com o martelo, mas não é uma destruição nihilista, né? o que Nietzsche propõe. Existiria, então, essa aproximação entre a criação em Bergson e a criação de novos valores a partir da destruição de velhos valores. Isso. Da filosofia do martelo de Nietzsche. Essa, de certa forma, essa é uma das amarrações que nós podemos fazer entre os dois pensamentos. A amarração é uma boa interessante. Não identidade. Não identidade. São autores diferentes, com conceitos diferentes, mas que podem ser alinhados como pertencendo a uma mesma linhagem. Eu creio que essa aproximação seja possível. E que haveria um imperativo na vida, que é da criação. A vida, ela um princípio da vida, digamos assim, um princípio no sentido de uma função da vida, a criação ou a morte. Tá certo. Então vamos colocar aí onde é que eu estabeleço um possível alinhamento. Vamos lá, tá certo. Ambos são pensadores da imanência, na minha avaliação, são pensadores da vida, são pensadores da afirmação. Ambos são, tanto Bergson quanto Nietzsche, críticos da negatividade. Bergson tem uma crítica à negatividade, ele constrói um método insólito chamado método da intuição, para poder acabar com a ideia de negatividade, porque ele diz que a ideia de negatividade é a fonte de falsos problemas que a inteligência constrói. Foi o mal que a dialética deixou para a nossa cultura? Foi o mal que a dialética deixou para a nossa cultura. E ambos são pensadores do novo e não pensadores do eterno. O Nietzsche trabalhando a criação de novos valores e o Bergson dizendo que duração é novidade. Altair, Agora, falta
uma última observação que eu acho que vale a pena, porque eu sou um pouco responsável por ela. Assim. Quem fez antes de mim essa possível aproximação foi o próprio Gilles Deleuze, que tem ensaios sobre Bergson e ensaios sobre Nietzsche. E o Deleuze tem 2 ensaios sobre Nietzsche, Nietzsche a filosofia e o pequeno chamado Nietzsche, tem 2 ensaios sobre Bergson, o bergsonismo e os ensaios sobre cinema, onde ele usou o Matéria e Memória para poder pensar 100 anos de história do cinema, 100 anos de história do cinema com Bergson. Além disso, na própria filosofia do Deleuze, o Deleuze bota Nietzsche, Spinoza, Bergson como possíveis intercessores e tenta uma costura com os 3. Essa costura você vai encontrar também nos textos de filosofia que o Deleuze construiu, como, por exemplo, o Deleuze usa Bergson, David Hume e Nietzsche para pensar as 3 sínteses do tempo em um livro, tese, chamado Diferença e Repetição. De que forma essa conexão, essa relação de Bergson e o cinema me parece bastante interessante, né? Por uma intuição, eu imagino que a relação com o tempo, a forma como o cinema lida com o tempo, mas é por aí, qual é a relação entre Bergson e o cinema? É porque Bergson é o primeiro filósofo a pensar o real dentro de uma perspectiva cinematográfica. Ele parte da premissa de que a matéria é um conjunto de imagens e que essa imagem material, essa imagem física é uma imagem em movimento. Isso de alguma forma antecipa o cinema que vai surgir com Griffith. Mas isso é uma interpretação de Deleuze ou Bergson, que Bergson ele morre já no século XX, quando já existia cinema, né? O cinema em si era um objeto de interesse? Não, ele critica o cinema porque o que ele viu do cinema foi o cinematógrafo. E aí ele achava que o cinema ainda era um falso movimento. O cinema ainda não estava devidamente desenvolvido quando ele viu o cinematógrafo. Era aquele movimento duro. E ele não imaginava que a tecnologia cinematográfica pudesse dar um movimento real, tal como ele o concebia no Matéria e Memória. Entretanto, o Deleuze leu Matéria e Memória e diz assim: o que Bergson está pensando no Matéria e Memória é exatamente o futuro do cinema. E promoveu a conjunção matéria e memória, imagem e movimento, e depois o imagem e tempo, e estabeleceu uma conexão que ele justifica nos 2 tomos dele. Com isso, ele traz Bergson de novo para o contemporâneo para poder pensar com Bergson a arte. Além disso, deixa eu falar uma outra coisa também que é importante. Olha só, é no Deleuze uma tese onde ele diz que o tempo da arte é a duração. As obras de arte são seres de duração. Elas consistem em conservar o tempo. Não necessariamente o cinema, qualquer obra de arte conserva. Faz durar alguma coisa que na vida consiste em passar. E é curioso porque essa ideia... E poético. E poético. Essa ideia de conservar o passado no presente através de uma imagem, ou seja, de fazer com que um instantâneo faça com que um acontecimento fortuito passe a durar a fotografia. Isso é uma ideia bergsoniana. Alteriz, são autores que, de certa forma, eles ajudam a desmontar aquilo que nós imaginávamos que era uma cultura naturalizada, né? Eles são críticos da cultura, e eu fico pensando, eles apontam em alguma direção, ou seja, existe algum messianismo em autores tão importantes em desconstruir os mitos que fundamentavam as nossas culturas? Existe uma solução para o mal-estar na civilização prescrita pelos autores que você trabalha? Se colocarmos como uma proposta messiânica de salvação, ela pode até existir em alguns autores, mas não são os autores com os quais eu trabalho. Quer dizer, eu não creio que essa proposta messiânica esteja no horizonte de Nietzsche, no horizonte de Bergson, no horizonte de Deleuze e no horizonte de Freud. Não creio nisso. O Freud, quando pensa a psicanálise, ele pensa a psicanálise na direção do tratamento
E mesmo que não tenha ali um conceito explícito de criação, quando ele, mais tarde, o Lacan, forem falar de sublimação, eles estão apontando para um destino possível e talvez o mais feliz da pulsão. Que não é necessariamente uma salvação, porque a salvação seria a realização plena de tudo que não há. Que já seria uma idealização. Uma idealização, que não há. O Deleuze não pensa isso, porque o Deleuze é o pensador da imanência. E salvação é um ideal de transcendência. É perspectiva. É, um ideal de transcendência. Isso para Deleuze invalida tudo que ele está tentando definir no conceito. O Nietzsche está pensando pela primeira vez de uma forma insólita, tá certo? Em criação de novos valores. É sempre um eterno retorno. Se esses novos valores forem ruins no futuro, a ciência destrói para criar novos valores também. E aí me parece que é mais um modelo de revolução permanente do que uma evolução com termo final. A mim me parece isso. E o Foucault não trabalha isso de jeito nenhum, porque ele não crê nisso, muito pelo contrário. O Foucault é um cético. Ele faz a filosofia dele para desconstruir e destruir ilusões universalistas. Isso é um trabalho permanente, na verdade, sem fim. É um trabalho permanente, na verdade, sem fim. Então, assim, respondendo objetivamente a tua pergunta, assim, existem pensadores messiânicos, sim, mas esses pensadores messiânicos não estão comigo. Eu estou tentando pensar resistência e criação. E entendendo, sem nenhuma ingenuidade, que a criação seja o termo final. Na verdade, é uma resistência para que o admirável mundo novo não se estabeleça. Não se estabeleça exatamente com essa promessa estúpida de salvação. É isso. É para deixar de novo a convicção de que nós estamos sempre no meio, sem haver um termo final. Altair, foi um imenso prazer recebê-lo. Acho que todos os nossos ouvintes, os que nos acompanham na TV Biopsique, ficaram maravilhados, como eu, diante dessa conversa. Poxa, muito obrigado também, e eu estou muito feliz pelas questões que foram colocadas, para explicitar um pouco a minha postura pluralista e por que eu tento fazer essa abordagem múltipla e plural. Eu não estou tentando fazer uma costura como se eu ignorasse a diferença entre eles. Eu estou tentando fazer dessa diferença algo de saudável. É bom que haja várias vozes resistindo ao presente e que nessa pluralidade de vozes a gente possa tirar alguma coisa relacionada à ética, à resistência, para dar esteio à possibilidade de seguir adiante. A minha ideia é essa ideia que eu tento trazer o tempo inteiro para vocês, tentando um agenciamento aqui, bem meu, né? Entre clínica, vou botar clínica, é clínica mesmo, e filosofia. É esse encontro que nos faz caminhar na mesma direção. Então, somos resistentes. É isso aí, é por aí, é essa a ideia. Isso aí, muito obrigado a você. Valeu. Foi muito bom. Show. Conheça o mais novo canal do conhecimento, ETV Biopsique, com Eduardo Ledo. Temas como psiquiatria, psicanálise, psicoterapias e muito mais. Acesse, inscreva-se no canal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo psíquico. ETV Biopsique, com Eduardo Ledo.